Em discussão, requerimento 348/2014 da vereadora Deia. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 349. Considerando que, em respostas anteriores, a Saneaco nos informou que a CETESB já aprovou a viabilidade técnica da estação de tratamento de esgoto que será construída junto ao Ribeirão Varjão, no bairro Pantojo. Considerando que a construção da estação de tratamento de esgoto demandará alguns anos até que seja colocada em operação e passe a tratar todo o esgoto doméstico da rede do município. Considerando o cronograma abaixo, requer a empresa Saneaco, concessionária de serviço de água e esgoto do município, nos termos regimentais, que nos envie o cronograma atual e a situação do projeto da ET. Vereadora Deia. Em discussão, requerimento 349/2014 da vereadora Deia. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 350. Senhor presidente, considerando que a rodovia Raposo Tavares, administrada pela concessionária CCR, Via Oeste, deveria ter as obras de duplicação concluídas até 2014. Considerando que centenas de acidentes ocorrem por falta de duplicação na via, principalmente nos cruzamentos em nível. Considerando que o trecho de Brigadeiro Tobias até São Roque, no qual se inclui Mairim, que tem a duplicação, sem a duplicação, causa há anos perdas para Mairink, pois muitos investidores optam por municípios onde já existe a duplicação e outras benfeitorias. Considerando que a não realização dessas obras causa um enorme transtorno aos usuários, ainda mais que o tráfego nas vias é cada vez mais intenso. Requeiro ao DR, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, nos termos regimentais, que nos informe quando serão iniciadas efetivamente as obras e qual é o prazo para o término. Vereadora Deia. Em discussão, requerimento 350/2014 da vereadora Deia. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Vitório Júnior. É de grande valia o ofício da Deia, o requerimento, porque estive uns tempos atrás agora na Artesp, fui atendido pelo senhor Muriti e senhor Teodoro. Eles até apresentaram a planta da duplicação e contempla até aqui próximo ao ginásio de esportes. E logo em seguida entrei em contato com a CCR e eles desconheciam essa autorização da Artesp, a planta em si. Então seria bom, de boa avaliar esse questionamento junto à CCR, que de acordo com a Artesp já está encaminhando a planta da rotatória ali da Aracaí, veículo ali da Vox, até bem o ginásio de esportes. É o que eu tinha a dizer. Obrigado. Com a parte do vereador Rodrigo da Imobiliária. Também acho interessante o requerimento, justamente para se tirar essas dúvidas, onde fica difícil de entender o que acontece entre a Artesp e a CCR. Ou seja, eu vi os projetos também, Vossa Excelência mostrando para mim, deu para perceber que essa duplicação veio desde o Marmeleiro e chega passando por toda a rodovia até chegar ao ginásio. Porém, é bem colocado, vereador Vitório, como pode a CCR não estar sabendo dos projetos que a Artesp já tem praticamente prontos? Fica essa dúvida. Gostaria de pedir a votação do requerimento nominal. Então, Fica aqui a minha consideração. O contato com o CCR, eu falei com o Sérgio até. Então o Sérgio falou, desconheço. E até mesmo com o senhor Teodoro na Artesp e o senhor Muriti, nós até pleiteamos que essa duplicação atenda um pouco mais até a frente, até a roda de carroça, algo assim. Então, eu tinha a informar. Muito obrigado. O vereador Adeia, o seu requerimento está com uma falha de impressão, e é um documento protocolado. Então,
Então a gente queria fazer uma observação de verificar uma forma de corrigir, para que a gente possa encaminhar de forma correta para... Não está legal. Depois é legal a gente observar e ver como que a gente poderia ter corrigir isso. Isso. Então tá ok, então. Continue a discussão com a palavra a vereadora Déia. As informações que foram passadas dão conta de que realmente nós estamos com essa obra em atraso. O Estado começou a cobrar pedágio, a concessionária Via Oeste, agora CCR, na década de 90, do século passado. E foram prorrogando os prazos. A gente sabe que o prazo seria 2014, mas evidentemente que alguma prorrogação não chegou ao nosso conhecimento e devem ter prorrogado para 2017, 2020. E nós sabemos que toda vez que há uma prorrogação é porque o recurso da concessionária está sendo destinado para um outro lugar. Todos nós estamos acompanhando as obras que tem ao redor de Sorocaba. Quando pela primeira vez foi prorrogado esse contrato, essa obra de duplicação, foi porque deram prioridade para fazer aquela rodovia que liga Raposo com a Castelo, que é a Charule, lá em Sorocaba. Daí foi prorrogada a duplicação nossa e nós vimos que foi feito obras lá. Não estou dizendo que não tenha que ser feito obras lá, muito pelo contrário, todo mundo precisa de obra para poder tornar o trânsito mais seguro e para poder ter infraestrutura de acordo com as necessidades. O que eu digo é que é um absurdo o Estado anunciar uma obra em São Roque, colocar uma placa lá no Tabuão em São Roque, que vai fazer uma rotatória, e sendo que o mesmo volume de tráfego temos aqui em Mairinque, em 3 pontos, é igualzinho. Talvez se tiver um pouquinho mais lá, não passa de 5%. Então não tem o que justifique fazer num lugar e não fazer no outro. É que nós estamos sendo tratados como cidadãos de segunda categoria mesmo. Porque nós vamos ficar por último. Nós temos todo o trânsito da CBA que passa por aqui. Quando ele vem da Castelo Branco pela Lívio Tagliassacchi, ele não passa no desvio de São Roque. Ele passa aqui nesse trecho da Granada, Barreto e Mairinque. Então, Alumínio e Mairinque está sendo deixado de lado. Eles fazem uma gambiarra quando querem para canalizar o trânsito no horário de pico. Não é suficiente. Porque as pessoas que não circulam todos os dias, elas ficam achando que é uma obra, achando que é um acidente que aconteceu, elas daí acabam contribuindo para a situação ficar pior. Quem usa todo dia não sabe se vai contar hoje com isso, se vai contar amanhã. E nós temos uma cidade que é dividida pela Raposo Tavares. Nós temos um distrito industrial do outro lado, e agora com a vicinal Mário Covas, nós temos uma outra sede urbana que está do outro lado da Raposo Tavares. Então o trânsito é muito intenso. Bom, dito tudo isso, eu peço a aprovação do requerimento, porque eles têm que dar uma posição, porque essa história se arrasta desde o século passado. Todo mundo que usa Raposo sabe o quanto é perigoso, ainda mais depois dos melhoramentos da Mairinque e Ibiúna, as pessoas vão de Ibiúna para Sorocaba também pela Raposo Tavares. Então, tudo aumentou. O número de veículos aumentou, o número de casas do outro lado da Raposo aumentou, e só a sensibilidade do DR é que não aumentou. Porque a Artesp, ela é uma agência que não serve para os interesses de quem utiliza essas rodovias. Eu só vejo a Artesp pegando van, parando van. Quando não fazendo uma pesquisa nos desvios de pedágio. E eu não vejo a Artesp nunca fazer uma pesquisa para falar das prioridades que nós temos em relação a Raposo Tavares. E o pedágio está lá. Ninguém nunca se recusou a pagar pedágio, muito pelo contrário, paga-se toda vez que passa lá. Então,
Nós sabemos que nós temos uma cidade que depende dos polos de Sorocaba e São Paulo, para estudar, para comércio, para um monte de coisa. E nós temos empresas grandes que usam o transporte rodoviário. Então, é um absurdo a gente ficar com essa situação. E agora, ainda uma placa em São Roque e a placa de Mairim que não chega. Então, eu peço aprovação desse requerimento para ver se a gente consegue sensibilizar o DR. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Robertinho Eck. Quero parabenizar o requerimento da DEA, é muito em boa hora. E eu gostaria de aproveitar que, há épocas atrás, eu nomeei o viaduto, que fica lá no chamado de Elefante Branco, outros diziam que iam demolir, outros não sabiam de quem que era. No fim, a gente descobriu que o viaduto é municipal, foi nomeado como Ancião Roque de Oliveira, em homenagem ao ancião da congregação. E fomos atrás para ver se realmente no Estado não havia outro nome ou havia alguém que tivesse conhecimento desse pontilhão. Esse pontilhão não era conhecido do Estado, não existia nem na Artesp nem no Estado. E através de um requerimento do deputado pastor Dilmo, foi feito um pedido tanto para Mairim, né, que respondeu dizendo que existe o pontilhão, e também para a Artesp, que está tendo conhecimento dele agora. Sendo assim, esse pontilhão não será demolido, ele será usado como alça de contorno na rodovia. Ele pode até ser duplicado, a gente não tem essa informação, porque o andamento está meio demorado mesmo, como a professora Déia falou, tem que ter atraso. Eu sei também que a parte que vem até aqui, próximo de São Roque, quem cuida de todo esse trâmite aí da duplicação é o deputado Bruno Covas. Né? Já participei de várias reuniões com ele em Cotia, né? E seria de muito bom tom a gente ter um deputado aqui também que se empenhasse na nossa duplicação para cá, porque, pelo que eu vejo, a força política é muito grande nesse tipo de desenvolvimento. Então, para completar, o viaduto hoje tem o nome, não vai ser demolido e é Ancião Roque de Oliveira. Muito obrigado. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alexandre Peixinho. Voto favorável ao requerimento. Eu acho que tudo é válido para cobrar como foi. Os 3 vereadores foram ver a respeito da estrada do governador Mário Covas. Tem condições de todos estarem unidos para brigar pelo hospital de Mairim, juntamente com o prefeito, que seria o gestor. E também esse requerimento, na parte do trecho considerando que o trecho de Brigadeiro até São Roque, no qual inclui Mairim, sem a duplicação, causa anos perdas para Mairim, pois muitos investidores optam por municípios onde já existem a duplicação e outras benfeitorias. Depois de 2 anos de vereador nessa casa, vendo que até agora era sempre culpa da legislatura passada. Culpa da legislatura passada. Agora arrumaram um outro culpado, o governo estadual. Os investidores não vêm, não é culpa da tua administração. É porque não tem a duplicação. Então, eu queria falar exatamente isso, que é um belo requerimento e uma grande prova do que foi dito até hoje, foi por terra. Que não houve arrecadação, não houve investidores, então não é a administração passada que errou. Porque se ficou 2 anos aqui e não conseguiu a duplicação, não conseguiu investidores para o município, agora acharam um culpado. É o governador, a CCR, a Artesp. Então eu voto favorável, porque esse requerimento eu quero guardar ele com carinho, para que a gente possa estar discutindo futuramente. Porque